Estamos apresentando Programa TBC Brasil, Visão Panorâmica. Hoje mostraremos nesse programa aos nossos telespectadores como o turismo de base comunitária surgiu oficialmente, após uma conferência internacional no ano de 2001, que o definiu como aquele em que as comunidades receptoras participam e controlam a sua criação, o seu desenvolvimento e a sua gestão e recebem a maior parte dos seus benefícios. Esse tipo de turismo se originou como oposição ao turismo estritamente comercial, que gera lucro apenas para uma minoria, que intensifica a especulação imobiliária e que aumenta o preço dos produtos por causa do alto poder aquisitivo dos turistas, fatores que prejudicam as populações locais e contribuem para o declínio dos empreendimentos. Logo, ao envolver os moradores, o turismo de base comunitária promove uma distribuição mais justa da renda, assegura a conservação ambiental e valoriza a cultura e o modo de vida dos habitantes, o que também oferece uma experiência mais profunda aos visitantes. Olá, meu nome é Andréia Galdino. Estamos aqui representando o coletivo de artesanato do Complexo do Alemão, também em parceria com o coletivo de turismo, com a cooperativa de turismo do Complexo do Alemão. Nós estamos aqui apresentando o nosso trabalho, trabalhamos em toda a área do complexo e queremos que vocês conheçam um pouco do que cada uma de nós fazemos. Temos aqui trabalhos com EVA, trabalho de mosaico, trabalho de biscuit, trabalhos com jeans e outros materiais. Nós queremos apresentar para vocês hoje o nosso material. Nós agradecemos a oportunidade porque o artesão, ele tem muito amor por tudo que ele faz. Eu costumo dizer que quando a gente cria algum trabalho é como se fosse um filho. E às vezes até é difícil de vender, porque a gente gosta tanto do que a gente faz que a gente se apega àquilo que a gente faz, né? Mas a gente também tem a alegria de poder dividir isso com outras pessoas. É isso que nós queremos fazer agora, dividir com vocês o nosso trabalho. Estamos aqui no pouso do teleférico da Baiana, no Complexo do Alemão, num local cedido pela SEDES para que nós possamos apresentar o nosso trabalho. A SEDES é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Solidário e neste mesmo ensejo gostaria de agradecer ao programa Visão Panorâmica do Canal 6 da NET, que tem nos dado essa oportunidade também de divulgar o nosso trabalho. Essas atitudes sustentáveis concedem longevidade à atividade turística e garantem a sobrevivência das gerações futuras. O desenvolvimento sustentável proporcionado pelo turismo de base comunitária se amplia em ações, como a integração de antigos comércios realizados pela população receptora aos eventos turísticos, a melhoria das instalações e da infraestrutura. Olá, meu nome é André Vale e sou guia local do Alemão. Através da cooperativa de turismo do Complexo do Alemão, estamos aqui dando as boas-vindas para o programa TBC Visão Panorâmica. O programa de hoje, TBC Brasil Visão Panorâmica, se debruçará nas comunidades do Complexo do Alemão e da Favela da Rocinha, na cidade do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. O Complexo do Alemão surgiu da junção de 13 favelas e morros distintos que existem nessa região, entre os bairros de Bom Sucesso, Ramos, Olaria, Penha e Inhaúma, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, num exemplo clássico de ocupação desordenada das cidades do Brasil, em especial a cidade do Rio de Janeiro. A área que perfaz o Complexo do Alemão fora erguida primeiramente como um loteamento feito por um imigrante polonês na década de 50, que, confundido por alemão, deixou a favela naquela época como Morro do Alemão, da mesma forma que nos dias atuais o conhecemos. O Complexo do Alemão ganhou fama nos últimos anos devido à implantação do teleférico, da introdução das unidades de polícia pacificadora, por ter virado set de filmagem de novela popular e ter recebido
recebido o príncipe da Inglaterra. Com todos esses movimentos positivos, foi proporcionado que o setor de turismo, principalmente o turismo de experiência de base comunitária e sustentável, tenha ganho um grande impulso, o que impactou sobremaneira os habitantes do território, fazendo surgir os diversos grupos para estruturar o recebimento desses milhares de visitantes que se dirigiram freneticamente, atraídos pelo encanto que as imagens da novela propagaram no Brasil e no mundo, como também o teleférico, a grande rede de gastronomia local, o comércio, com grande variedade de produtos, os grupos de artesanatos locais, as redes de solidariedade e a grande curiosidade dos brasileiros e estrangeiros em estar num local onde, não há muito tempo, fora palco de uma das maiores ações do Estado num território urbano, com forças militares em diversos níveis. No Complexo do Alemão, bem como na favela da Rocinha, os dois territórios que hoje apresentamos, os visitantes observarão, como sempre, as más condições da infraestrutura local. Mas essas observações não impactarão na intenção do visitante de interagir com os moradores locais, pois estes saberão quão desigual é o Estado brasileiro e quão persistentes, determinados, generosos e trabalhadores são os habitantes, os recepcionistas desses milhares de visitantes do Complexo do Alemão e da favela da Rocinha. O programa TBC Brasil Visão Panorâmica hoje apresentará dois professores conhecedores desse assunto sobre TBC, Turismo de Base Comunitária, o professor Luiz Alexandre Mies e a professora Bela Causídica, que nos dará um norte no entendimento dessa mais nova vertente de turismo de experiência comunitária e sustentável, quando boa parte dessas especialidades de turismo, agentes e protagonistas terminam por se completar. Ouviremos também os depoimentos dos diversos agentes e protagonistas desses territórios, cada qual em suas áreas de atuação, como as cooperativas de turismo locais, os grupos de artesãos, os empreendedores e os coletivos culturais e artísticos. Meu nome é Luiz Alexandre Mies, eu sou professor no curso de turismo da Unirio e vou falar algumas coisas sobre o turismo de base comunitária. Academicamente, a gente não tem uma definição clara do que se pode chamar de turismo de base comunitária, que também é conhecido como turismo comunitário e como turismo de base local. O que a gente vai encontrar são alguns princípios que caracterizam parcialmente esse tipo de turismo. Esses princípios, eles se baseiam principalmente na promoção da atividade turística local, levando em consideração a inclusão social, a conservação do patrimônio natural, histórico e cultural, o respeito à comunidade local e ao meio ambiente, e fazendo com que o morador seja o protagonista do processo de desenvolvimento turístico da sua localidade. É desejável, dentro desses princípios de turismo de base local, que essas ações gerem benefícios à comunidade anfitriã, melhorando a qualidade de vida dela e promovendo um retorno social e econômico. Dentro desse pensamento e dentro desses princípios do turismo de base comunitária, o principal atrativo desse tipo de turismo acaba sendo o compartilhamento solidário, ou seja, o interesse pelo outro, pelo diferente, pela autenticidade, pela diversidade, respeitando as práticas culturais existentes nas comunidades, aonde essa proposta de turismo busca se desenvolver. O turismo de base local, ele vai se contrapor ao chamado turismo de massa, que é um tipo de turismo que nasceu dentro de um contexto de sociedade urbano-industrial e da produção e da oferta do turismo dentro de um modelo fordista, que é o modelo que a gente mais conhece de turismo espalhado pelo mundo.
Na América Latina, o turismo de base local é um fenômeno praticamente novo. Ele teve suas primeiras iniciativas em fins dos anos de 1980. Nessa época, o destaque era para as experiências de turismo que aconteciam em lugares que eram economicamente vulneráveis, como, por exemplo, as pequenas cidades, os bairros, as favelas, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, comunidades pesqueiras, entre outros. Já no Brasil, foi somente em 2008 que o Ministério do Turismo passou a promover o desenvolvimento de iniciativas de turismo de base local, lançando um edital, né, e nesse edital selecionando projetos que ele iria fomentar pelo país. Na pesquisa que eu realizo no Complexo do Alemão desde 2013, eu identifiquei como algumas das iniciativas que mais se aproximam dos princípios de turismo de base comunitária as seguintes. As ações realizadas por duas agências de turismo que foram abertas por moradores de comunidade do complexo, que é a agência Visita Guiada e a agência Turismo no Alemão. O programa de qualificação de monitores mirins, que viriam a ser os guias para os visitantes da comunidade, né, moradores da comunidade também. Essa qualificação foi promovida pela Educap. E as barraquinhas de artesanato e de souvenir organizadas na forma de economia solidária, que eram montadas todo fim de semana no entorno da Estação Palmeiras. No interesse do Complexo do Alemão como atrativo turístico, eu destaco 3 elementos: a inauguração do teleférico, a implantação das UPPs e a novela Salve Jorge, que foi transmitida pela Rede Globo de televisão entre os anos de 2012 e 2013. Minha pesquisa mostra que esses 3 elementos foram muito importantes na transformação do Complexo do Alemão, em especial a comunidade das Palmeiras e algumas comunidades do entorno, em atração turística, tanto para o visitante de fora do Rio de Janeiro, quanto para moradores da cidade que passaram a entrar e a visitar o complexo. O Teleférico do Alemão, ele foi construído inspirado numa iniciativa inovadora da cidade de Medellín, na Colômbia. E em Medellín, na Colômbia, a construção de um teleférico, que na verdade é usado em estação de esqui como forma de mobilidade urbana, foi uma prática inovadora dentro de uma filosofia urbana chamada urbanismo social. Aqui, o Complexo do Alemão acabou tendo a construção desse teleférico, já que o governador do estado, junto com o prefeito na época, foram em Medellín, viram essa iniciativa, gostaram da iniciativa e quiseram construir uma iniciativa parecida aqui no Rio de Janeiro. E o lugar escolhido foi o Complexo do Alemão. Essa inovação urbana, né, essa inovação de mobilidade urbana, porque na verdade o teleférico foi construído para transporte de pessoas, ela acabou atraindo o olhar do turista. E o turismo acabou se apropriando desse equipamento urbano inovador. Com isso a gente teve a chegada, o interesse de pessoas de fora em visitar o complexo, aliado isso à questão da propaganda de pacificação que foi feita no lugar e na verdade fazer um passeio do teleférico, né, que vai se assemelhar turisticamente ao passeio que se faz, por exemplo, no bondinho do Pão de Açúcar, só que com outras características, né, com características de que a pessoa estaria visitando também um complexo de favelas ou de assentamentos informais. Então, quero parabenizar o François Camargo e a equipe do programa TBC Visão Panorâmica por essa iniciativa, agradecer bastante o convite para da participação desse primeiro programa e desejar muito sucesso nos próximos.
A favela da Rocinha está localizada na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, entre a Gávea, São Conrado, o Mar, o Maciço da Tijuca e muito próxima de uma área de proteção ambiental. Por estar entre o mar e a floresta, a Rocinha dará ao seu visitante possibilidades de vivenciar múltiplos desejos em turismo de experiência numa favela sem igual, pois tanto o visitante poderá escolher ir em direção ao ecoturismo, adentrando nas trilhas, na floresta que quase faz parte da própria favela, quanto ir em direção à praia e gozar do mar, que em sua maior parte do tempo estará calmo e com águas refrescantes. Meu nome é Maria Clara, sou radicada na Rocinha há muitos anos. Hoje hospedo pessoas na minha casa de todos os lugares do mundo, internacional e nacional. E o que eu tenho a dizer é que é muito bom estar recebendo essas pessoas, porque a minha hospedagem é um convívio com a família. O que é um convívio com a família? É todo mundo junto, fazendo as mesmas coisas, brincando, então eles se sentem bem, né? Então hoje a minha laje aqui é a laje que eu tenho um personagem que é a Mulher Maracujá, é uma laje turística, virou um ponto turístico. Nós temos um shopping souvenir em parceria com o Clair. E o que eu quero dizer é o seguinte, que é muito bom, está sendo muito satisfatório estar recebendo essas pessoas aqui, onde a gente aprende com eles também, e eles aprendem com a gente. E é isso aí. Temos uma visão panorâmica, né, que você vê São Conrado, Praia de Ipanema, Copacabana, Fogos de Copacabana. Aqui não precisa ir para a praia porque a gente tem um acesso muito grande, ficamos assistindo de camarote. E é isso aí, né? Eu, Maria Clara, conhecida como Mão Santa da Rocinha, Mulher Maracujá, gostaria de agradecer ao pessoal aqui da TBC Visão Panorâmica por esse apoio que eles estão me dando. E é um beijo para vocês, equipe, vocês são umas pessoas maravilhosas. O Fórum de Turismo da Rocinha surgiu em 2008 com o intuito de criar oportunidade, gerar emprego e renda para moradores, e o projeto Rocinha Original Tour Agência foi incubado no Fórum de Turismo e tem a visão do empreendedorismo social, ou seja, somos locais, com profissionais locais, com moradores, com guias, estudantes de turismo, fazendo do Rocinha Original Tour um empreendimento social. Primeira operadora de turismo receptivo sustentável da Rocinha, Rocinha Original Tour. Conheça a Rocinha com quem a conhece. Agradecendo aí ao TBC Visão Panorâmica, eu, Ailton Araújo Ferreira, mais conhecido como Ailton Macarrão, presidente do Fórum de Turismo da Rocinha e administrador da agência Rocinha Original Tour. Meu nome é Simone, sou guia de turismo, especializada em atrativos naturais, e também sou coordenadora de um curso que capacita guias para atuar em meio natural. O Rio de Janeiro é uma referência hoje no Brasil em atividades de meio natural. Possui muitas unidades de conservação, parques de proteção integral, e esses parques estão muito próximos de comunidades também. Local que é privilegiado, existem áreas naturais e muitas caminhadas terrestres também. É importante que essas comunidades estejam também preparadas para receber esse turista que vai procurar a natureza. Ele tem interesse em viver uma experiência com a natureza, ele tem interesse em conhecer a diversidade do Rio de Janeiro. E as comunidades, elas precisam se estruturar no sentido de oferecer um acolhimento. Existe um patrimônio cultural e natural muito grande nas comunidades. Nós temos exemplo aqui
o próprio Monumento Natural do Pão de Açúcar, que é próximo à Babilônia. Nós temos a comunidade próxima à Formiga, Turano, perto do Parque Nacional da Tijuca. Enfim, e todo o Parque Nacional da Tijuca, ele tem no seu entorno várias comunidades. A própria comunidade da Rocinha, a comunidade Dona Marta. Aqui no Rio de Janeiro nós temos várias unidades de conservação, de proteção integral, no caso os parques de uso público. E no entorno desses parques nós temos várias comunidades. Um exemplo muito conhecido é a própria comunidade da Rocinha, que está no entorno do Parque Nacional da Tijuca. No entorno também do Parque Nacional da Tijuca nós temos na Zona Norte a comunidade da Formiga, do Turano. Enfim, as pessoas que estão na comunidade, elas já têm uma relação antiga com o meio natural. Afinal de contas, elas desenvolveram o espaço de vivência dela, histórico, nas encostas dos morros. Essa história que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. E muitas dessas caminhadas, elas acabam se aproximando da comunidade. E dentro da comunidade, nós temos pessoas que querem contar suas histórias. E essas histórias são tão importantes quanto a própria história da cidade do Rio de Janeiro, né? E o guia tem interesse em levar o turista para conhecer essas histórias. E muitas das vezes os guias não fazem parte daquele contexto. E é aí que entra a parceria com o condutor dentro da comunidade, que é a pessoa que conhece a história e vai contar a história para o turista. E de como a comunidade acabou se desenvolvendo naquela área chamada área natural. Por vezes limítrofe com um parque, por vezes limítrofe até com uma área privada. Seria interessante também que essas pessoas que contam essas histórias, elas possam ter a possibilidade de receber capacitação para que elas venham também ter direitos, ou seja, se tornar um guia de turismo legal, para que ele possa ter uma carteira assinada, para que ele possa ter benefícios sociais, para que ele possa pensar em colher a sua aposentadoria. Isso é importante. E é exatamente isso que a classe que representa os guias de turismo vem buscando conquistar também. O guia de turismo, ele é um diferencial na relação que a pessoa vai ter com o meio natural. Assim como eu vou levar o grupo para conhecer a comunidade, por exemplo, na Rocinha, é interessante que lá eu tenha o condutor que possa fazer essa conexão. Eu chamaria de um facilitador. É ele que vai apresentar para o meu grupo a história. A forma como ele vai contar é diferente como a forma que eu vou contar. Então é interessante essa parceria do guia de turismo com aquele condutor local mesmo da própria comunidade. A capacitação é importante, o guiamento hoje a gente tem um compromisso sério com a segurança. Existem normas técnicas do guiamento que definem como que deve ser a atividade em meio natural. As pessoas acham que ir para o meio natural é simplesmente colocar uma roupa, um tênis, e não é bem isso. A gente tem alteração climática, nós temos altitude, o Rio de Janeiro é uma cidade que possui elevada temperatura. Então tudo isso, essa pessoa que vai fazer o guiamento precisa ter conhecimento. Por vezes eu já me deparei em situações que eu fui fazer o guiamento e a pessoa achava que simplesmente levando um litro d'água é o suficiente. E não é. Às vezes o guiamento, ao invés de durar 2, 3 horas, ele pode durar até um pouco mais. Então o guia de turismo vai dar todo esse contexto, todo esse suporte de informação para que a pessoa possa fazer essa atividade em meio natural a melhor experiência dela aqui no Rio de Janeiro. O turismo, mundialmente falando, é um segmento que gera receitas. No Brasil, ele tem um crescimento na ordem de 25% a 35%. O turismo de natureza, ele traz a possibilidade do desenvolvimento de uma percepção ambiental, de uma lógica de sustentabilidade. E no espaço das comunidades é justamente o momento onde o turismo pode ser o agente de transformação dos territórios e das mentalidades. O guia de turismo vai trabalhar exatamente como o agente facilitador
dessa transformação. Ele pode potencializar dentro das comunidades a cultura, o conhecimento, a história. E, em minha opinião, é exatamente esse o papel do turismo, né? Garantir e preservar a cultura, o patrimônio natural, o patrimônio social. E as nossas comunidades no Rio de Janeiro têm muita história para ser contada, até porque as nossas comunidades no Rio de Janeiro, elas estão justamente em locais naturais, em grandes áreas naturais, vizinhas ou não de áreas protegidas, chamadas de unidades de conservação. Tudo isso faz parte do turismo de natureza, a sustentabilidade, a conservação do patrimônio cultural, social e histórico. Quero agradecer ao Canal 6 da NET, o programa TBC e Visão Panorâmica pela iniciativa, e nós precisamos de parceiros aqui no Rio de Janeiro para que leve o turismo e que de fato ele possa ser um agente de transformação dos territórios e sobretudo das mentalidades. Apoio Cultural, Coletivo Artesanato do Complexo do Alemão. Telefone 21 989 10 0174. Cooperativa de Turismo do Complexo do Alemão. Telefone 21 989 10 0174. Rocinha Original Tour. Telefone 21 3322-9329 e 98041-8585. E Hostel Rocinha Maria Clara. Telefone 21 99650 1108 e 3322-2351.